Se eu não tivesse olhado para o mar naquela madrugada, talvez ainda acreditasse que aquelas luzes que chamam pescador eram só lenda de caiçara. Mas a verdade é que elas me chamaram e eu quase não voltei para contar. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos e em janeiro de 2021 eu aluguei uma casa de praia em Barra do Saí, litoral norte de São Paulo, com 3 amigos, a Júlia, o Rafa e o Diego. Era para ser só um fim de semana comum, churrasco, cerveja, violão na areia. A casa era simples, mas charmosa, pé na areia mesmo. Só que tinha um detalhe que me incomodou. O caseiro, quando entregou as chaves, falou bem sério assim: se ouvirem alguém chamando lá fora de madrugada, não atendam. A gente riu. Só podia ser superstição, né? E fomos curtir. Na primeira noite, depois de muito churrasco e muita cerveja, o Rafa sugeriu uma caminhada na praia para ajudar a digestão. Eu e a Júlia não queríamos ir, mas acabamos acompanhando. O mar estava calmo, céu limpo e tudo parecia normal, até que eu vi umas luzes no horizonte. 2 luzes brancas, pequenas, piscando em sincronia. Não eram faróis, não eram barcos. Elas se mexiam, como se flutuassem bem rente à água, e piscavam num padrão estranho, 3 vezes, depois pausa, depois 2 vezes, repetindo. A Júlia até comentou que parecia código Morse, mas ninguém soube dizer o que significava. Foi aí que ouvimos passos, atrás da gente, na areia molhada. Mas quando viramos não tinha ninguém, nenhuma pegada, nada. E o vento parou do nada também. Tudo ficou silencioso, um silêncio pesado. A Júlia segurou meu braço e disse baixinho: vamos voltar. Voltamos para casa e aí a coisa ficou mais estranha ainda. A porta da frente estava só encostada, mas eu tinha trancado. Lembro direitinho de ter girado a chave. Entramos com o coração na boca. A TV da sala que a gente tinha deixado desligada estava ligada numa tela cinza, com aquele chiado alto. O Rafa desligou e o Diego foi checar os quartos. Nada mexido. Mas no espelho do corredor, alguém tinha escrito com o dedo: não voltem para a areia. Aquela noite a gente dormiu todo mundo junto na sala, de luz acesa. Na manhã seguinte, o caseiro apareceu e a gente contou das luzes. Ele ficou sério, baixou os olhos e falou: o antigo dono da casa desapareceu seguindo essas luzes. Dizem que elas chamam quem está vulnerável e depois levam. A Júlia queria ir embora na hora, mas o Diego e o Rafa convenceram a gente a ficar só mais uma noite. A gente topou, mas juramos que ninguém ia pisar na areia depois do pôr do sol. Na segunda noite, o clima já estava tenso. A luz piscou algumas vezes, e por volta da meia-noite, alguém bateu na porta dos fundos. 3 batidas. Pausa. 2 batidas. O mesmo padrão das luzes. Ficamos em silêncio. Ninguém teve coragem de abrir. Minutos depois, batidas na janela da sala. Quando puxamos a cortina, não tinha ninguém, mas dava para ver marcas de dedos úmidos no vidro, como se alguém molhado tivesse encostado ali. Foi quando decidimos ir embora. Enquanto arrumávamos as mochilas, eu vi uma luz branca dentro da casa, flutuando, piscando perto do corredor. Tinha outra junto dela, 2, como as do mar, e por um segundo, eu juro, vi uma silhueta atrás delas, alta, encapuzada e molhada. A TV ligou sozinha de novo, mas dessa vez não era chiado, era um vídeo. A imagem mostrava a gente na noite anterior caminhando pela praia. Era como se alguém tivesse filmado da janela da casa. A imagem congelou e apareceu uma frase na tela: hoje não voltam. A gente saiu correndo. O Diego estava tão nervoso que jogou a chave do carro no mato. Procuramos com a lanterna do celular enquanto as luzes apareciam de novo na areia. Agora mais próximas, umas 6, talvez 7. Entramos no carro e quando dei ré, alguma coisa bateu forte no porta-malas. Mas eu não parei para ver. Só acelerei. Fomos embora e dormimos num hotel na estrada. No dia seguinte, o caseiro ligou para dizer que achou a casa toda aberta, a TV quebrada e uma nova mensagem no espelho: vocês voltaram para a areia. Eu nunca mais voltei para aquele lugar, mas até hoje, às vezes, quando escuto estática na TV ou vejo um reflexo estranho no vidro,
Lembro do som dos passos na areia e das luzes me chamando de novo. Tem coisa que a gente só acredita quando acontece com a gente. Eu sempre fui cético. Nunca acreditei nessas histórias de assombração, espírito ou presença. Mas naquela noite, quando ouvi meu próprio nome sussurrado na janela, eu soube que tinha algo ali fora. E não era humano. Isso aconteceu em janeiro de 2022, em Itamambuca, Ubatuba. Eu e minha namorada, Luana, resolvemos passar uns dias fora da cidade e alugamos uma casa de praia isolada, cercada de mata. A casa era linda, rústica, cheia de janelas de madeira e uma varanda que dava direto para o mar. O dono avisou que o lugar era bem tranquilo. Só tinha que tomar cuidado com os bichos da mata à noite, segundo ele. A primeira noite foi perfeita. Jantamos à luz de velas, ouvindo o som das ondas e dos grilos. Mas na segunda noite, algo mudou. E começou com um sussurro. Era por volta das 3 da manhã. Eu acordei com a sensação estranha de que tinha alguém me observando. A Luana dormia profundamente. Levantei para beber água e, quando passei pela sala, ouvi meu nome, bem baixinho. Pedro. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas o som veio de novo. Pedro, abre aqui. Congelou meu sangue. O sussurro vinha da janela da cozinha, que dava para a parte de trás da casa, onde só tinha mato. Me aproximei devagar, coração disparado. A janela estava fechada, mas sem cortina. E então eu vi. Era uma mulher. Ou pelo menos parecia. Só que o rosto não batia. A pele era muito branca. Pálida demais, como se nunca tivesse visto sol. Os olhos estavam afundados e o cabelo colado no rosto, como se estivesse molhado. Mas o que me deixou paralisado foi o jeito como ela se movia. Ela não respirava, não tremia. Ficava ali, parada, me encarando. Pedro, eu tô com frio. Me deixa entrar? Voltei pro quarto quase caindo. Tranquei a porta e tentei acordar a Luana, mas ela não reagia. Tava em sono profundo, como se estivesse dopada. Foi aí que ouvi os passos, do lado de fora da casa, lentos, arrastados, rodando em volta da construção. Pareciam pés descalços pisando na madeira da varanda. Eu fiquei sentado no chão, encostado na porta, segurando uma faca da cozinha que peguei no caminho. Não sei quanto tempo passou. Talvez 1 hora. Talvez 5 minutos. Mas de repente, silêncio. Total. Então batidas. 1, 2, 3. Bem na janela do quarto. Pedro, eu só quero te ver de perto. A voz agora vinha de vários cantos da casa. Parecia que tinha mais de uma pessoa lá fora. Ou a mesma voz repetida, em lugares diferentes. Como se ecoasse. Tentei ligar para a polícia. Sem sinal. Nenhum traço de rede. Olhei pela fresta da veneziana e vi algo que me assombra até hoje. 3 figuras paradas no jardim. As 3 com o mesmo rosto. A mesma mulher. Mesma expressão. Sem piscar. Sem mexer um músculo. Só olhando para o quarto. De repente, a maçaneta começou a girar. Eu segurei com força. Parecia que alguém tentava entrar. Foi então que a Luana acordou de um susto. Gritou ao ver meu desespero. E naquele momento, tudo parou. As vozes cessaram. As batidas sumiram. Fomos até a janela juntos. E lá fora, não havia nada. Nenhuma pegada. Nenhum som. Nada. No dia seguinte, fomos embora antes do sol nascer. O dono da casa achou estranho, mas não insistiu. Quando perguntei se já tinham reclamado de coisas estranhas ali, ele desviou o olhar e disse só: essa casa era da minha irmã. Ela desapareceu em 1997. Dizem que foi levada pela maré, mas eu nunca acreditei nisso. Nunca mais voltamos a Ubatuba. Mas até hoje, às vezes, quando estou sozinho à noite, eu escuto um sussurro que me arrepia a espinha. Pedro, abre aqui. Tem lugares que não aparecem em mapa nenhum. Não estão no Google. Nem os moradores falam sobre eles. E se você der azar de encontrar um, é melhor não voltar. Eu descobri a tal praia numa noite de insônia.
durante uma viagem ao litoral norte de São Paulo. Estava em Juquehy, com meu primo Gustavo e 2 amigos. Alugamos uma casa simples para passar o Réveillon longe da muvuca. Tudo parecia normal, até que por volta das 2 da manhã do segundo dia, o Gustavo apareceu no meu quarto dizendo que tinha visto uma trilha atrás da casa que levava até uma praia escondida. Mano, eu juro, tem um caminho ali. É como se o mato abrisse sozinho, ele disse animado. Fiquei desconfiado, mas a curiosidade falou mais alto. Pegamos uma lanterna e fomos. O Matheus e o Lucas decidiram ficar dormindo. A trilha realmente parecia ter surgido do nada. Era estreita, quase como se alguém tivesse arrastado os pés por ali, afastando as folhas. Fomos seguindo, com o barulho do mato e das ondas cada vez mais próximo. Depois de uns 15 minutos, ela apareceu. Uma praia completamente deserta, sem nenhuma construção por perto. O mar era escuro, mas calmo, e a lua iluminava a areia branca de um jeito que parecia até pintura. Era linda, mas estranha. O ar estava frio demais, o vento não fazia som e não havia nenhum cheiro de maresia, nem o cheiro característico de sal. Nada. Gustavo tirou o celular do bolso para gravar, mas a câmera não focava. Só captava borrões. Achei que fosse problema de sinal, mas quando fui tentar abrir o Google Maps, a localização estava travada, como se nem estivéssemos mais na Terra. A gente andou um pouco pela beira da água até perceber uma coisa. Nossos passos na areia desapareciam atrás da gente. Olhávamos para trás e era como se ninguém tivesse passado ali, como se a praia apagasse nossas pegadas. Gustavo ainda tentou rir da situação, dizendo que a areia devia estar úmida demais. Mas ele não parecia mais tão seguro. Foi aí que vimos a mulher, lá no final da praia, em pé, olhando para o mar, com um vestido branco esvoaçante. Só que o vestido não se mexia com o vento, nem o cabelo. Ela estava parada de um jeito esquisito, como se nem estivesse viva. "Moça!" gritou o Gustavo. Nada. A gente se aproximou com cautela, mas antes que chegássemos a 10 metros, ela virou o rosto. Lento, doloroso, como se os ossos estalassem, e os olhos pareciam 2 pedras negras, vazios. Quando abriu a boca, o som que saiu não era voz. Era como o som do mar, mas ao contrário, um barulho abafado, distorcido, como se o oceano engolisse o próprio som. Foi aí que ela deu o primeiro passo em nossa direção. E desapareceu. Simples assim, pisou na areia e sumiu no ar, como fumaça levada pelo vento. A gente correu. Correu como nunca. Mas a trilha não estava mais lá. Só havia mata fechada, e o barulho das folhas começou a aparecer. Gente sussurrando, chamando, rindo. Eu senti algo tocar meu ombro no escuro, e por reflexo, girei a lanterna. Nada. Foram quase 40 minutos até acharmos a estrada, com os joelhos ralados e os braços arranhados. Quando voltamos para casa, o Matheus e o Lucas estavam acordados, preocupados. Juraram que não tinha trilha nenhuma atrás da casa, que aquilo ali era muro de concreto. Fomos verificar no dia seguinte, de dia, e era verdade. Atrás da casa só havia um muro alto e liso, colado num morro. Sem buraco, sem trilha, sem praia. Mesmo assim, tentei procurar na internet. Fucei fóruns, redes sociais, blogs locais, até que achei um relato antigo, de 1996. Uma mulher dizia ter achado uma praia secreta em Juquehy, mas quando voltou com amigos no dia seguinte, o lugar tinha sumido. Ela terminou o relato dizendo que, até hoje, escuta o som do mar, mesmo morando em São Paulo. Faz 3 anos que isso aconteceu. E desde então, toda madrugada de lua cheia, eu sonho com aquela praia. Sempre do mesmo jeito. A areia branca, o mar silencioso, e lá no fundo, a mulher de vestido branco, me esperando. Na última vez que sonhei com ela, ela falou meu nome, e eu acordei com areia nos pés.